Depois da gastroplastia endoscópica, doutor, o que vai acontecer? Quanto tempo eu fico no hospital? Quando eu posso comer? Eu vou sentir dor? Eu vou vomitar? Tudo isso eu vou falar para você agora nesse vídeo. E agora nós vamos falar do que vai acontecer depois que você fizer o procedimento. Vamos lá, você já sabe, você vai chegar no hospital ou na clínica, depende de onde você vai fazer. No nosso caso, nós fazemos atualmente num day hospital, e isso é muito interessante. Você chega, faz toda a burocracia inicial e é internado. Depois de ser internado, ou vai para o setor onde você vai fazer esse exame, você vai ter um preparo, troca de roupa, pega a veia, faz o que for necessário, depende do serviço, e a partir de então é encaminhado para o local do procedimento. Fez o procedimento, e aí? Normalmente, o paciente, depois que faz a gastroplastia endoscópica, ele acorda na recuperação anestésica, um pouco sedado ainda, meio barro, meio tijolo, aí ele fica por ali, tendo os cuidados iniciais da equipe da enfermagem e do médico que fez o procedimento, além da equipe anestésica, evidentemente. Acordou da anestesia, normalmente esse paciente vai estar com dor. A dor nesse momento, ela varia bastante, mas normalmente é bem intensa, porque imaginem vocês, além de eu costurar o estômago inteiro e eu vou furando o estômago várias vezes e aperto ele, engruvinho ele, e o estômago é uma víscera oca, ele não para de se mexer, só que ele está todo preso, então isso vai te dar cólica, porque ele está amarrado querendo fazer força para se mexer, então tem cólica. A outra coisa, como faz vários furinhos no estômago, ele tem um vazamento do gás carbônico, do CO2 que a gente usa para insuflar o seu estômago para a cavidade abdominal. E quando isso está em contato com o peritônio, pode dar um desconforto, uma dor de distensão abdominal também, porque eu jogo bastante CO2 lá dentro, e isso distende o intestino, ele absorve depois de um tempo, mas até absorver você tem esse incômodo. Então o que a gente faz? Medicação potente na veia do paciente para que ele se sinta bem. E aí ele fica ali comigo umas 6 horas, e a partir disso aí, que ele já está bem melhor, vai embora para casa sem grandes transtornos, tomando medicação via oral, que dá conta do recado e ele não precisa se preocupar tanto assim, certo? Muito bem, dia seguinte do procedimento. O dia seguinte do procedimento ele é bem tranquilo, dá incômodo, ainda dói um pouco, mas essa dor é contida por remédios que a gente habitualmente dá para esse paciente, como o Tilex, como a dipirona, o paracetamol, depende muito da equipe, né? Então, com as medicações via oral, a gente consegue controlar as queixas do paciente. No terceiro dia, ou seja, você fez o procedimento, segundo dia, uma queixa mais ou menos, que a medicação controla, terceiro dia já bem melhor, e aí você vai começando a desmamar as medicações, porque você não vai precisar muito mais que isso. No terceiro dia, pós-procedimento, é vida que segue, vida normal, você trabalhando sem grandes transtornos. Quando nós pensamos na questão alimentar, a gente mantém uma dieta líquida, restrita nos 3 primeiros dias. Por quê? Para você estar confortável, porque você tem ali um estômago manipulado. Então, se você receber uma dieta muito robusta, você vai passar mal, vai ter dor e pode até ter um sangramento no local, já que ainda é tudo muito recente. Eu costumo dar uma dieta mais líquida e mais gelada do que o normal nesses 2, 3 primeiros dias, para que a chance de um sangramento, por exemplo, diminua. Então, começa com uma dieta líquida, que varia de equipe para equipe, o paciente vai ficar por um tempo com essa dieta líquida. No início, ele tem uma sensação meio de fraqueza. Imagine você, está acostumado a comer pra caramba, de repente, puf, acabou, só líquido. Então, dá uma canseira inicial. Aqui, como a gente já tem uma vasta experiência, então a gente suplementa esse paciente com uma série de nutrientes para que ele não esteja tão baqueado, tão cansado. Outra situação, fazer a soroterapia na veia, que nesses casos são muito importantes. E se você está até aqui e ainda não assinou o canal, pelo amor de Deus, vamos assinar esse canal, fechou? Então ele vai melhorando dia após dia, porque a dieta também vai melhorando, vai ficando mais robusta. Então ele volta a trabalhar no terceiro ou quarto dia pós-procedimento,
É possível até voltar antes, tá? Porque o paciente já não tem mais aquela tanta dor, não tem mais aquele desconforto importante, só que ele está em dieta líquida. Muitos pacientes nem falam que fizeram procedimentos, né? Mas a questão é exatamente essa. A dieta líquida prolongada faz ele dar uma canseira e ficar meio de bode. Agora eu vou dar uma informação importante, fiquem atentos. Em relação ao exercício físico, normalmente eu libero caminhadas com a intenção de gasto energético lá para o quarto ou quinto dia. E aí é on demand. Se o paciente se sente bem, ele toca o barco e vai andando. Se ele não está muito bem, ele não precisa andar. E eu recomendo sempre andar no chão e não na esteira, porque caso tenha um piripaque, ele pode sentar no chão e a esteira joga ele para trás. E quando vai fazer musculação, doutor? Vai fazer a musculação em torno do 15º em diante, começando devagar. O processo cicatricial ainda está acontecendo. Entretanto, já está bem estável, não tem grandes transtornos. Mas eu não quero que você vá lá e pegue o maior peso da sua vida no 15º, 16º dia de procedimento. Mas sim, eu quero que você comece os movimentos para lembrar os seus músculos que eles existem. Então isso é fundamental. A plenitude da sua potência vem depois do 20º, 23º dia, você já é capaz de começar a fazer um treino um pouco mais organizado. Não tanto porque você vai ter uma privação energética importante ainda. Então tem que respeitar essas condições para que você não tenha um mal-estar durante o seu treino, certo? Então essa é a questão. A gente faz uma limitação inicial pela privação energética, depois começa o processo de lembrança muscular, que é isso, e aí quando a dieta começa a ficar mais robusta, aí sim você vai para a sua plenitude, que é do 25º em diante. Certo? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu quero saber as suas dúvidas e saber o que mais eu faço para que você se interesse pelos outros vídeos, ou seja, quais as outras ideias que você deve me dar para que eu faça novos vídeos para vocês. Compartilhe o canal e me ajude a crescer por aqui, fechou? Um forte abraço.